Fala galera, olha nós aqui de novo, Daniel Silva na área para mais um Só na Resenha. E hoje vamos trazer mais um convidado super especial. Ele foi um grande árbitro de futebol, marcou época aqui no nosso futebol cearense e hoje é um grande pesquisador. Quem conhece, conhece. Quem não conhece, vai conhecer agora. Eu estou falando de Mauro Bastos. Seja bem-vindo, meu amigo, ao Só na Resenha. Obrigado, Daniel, pelo convite. Estamos aí para a gente falar sobre futebol, principalmente sobre Ceará, né, sobre arbitragem, sobre tudo que envolve o futebol. Rapaz, aí tem resenha, viu? Tem resenha, porque tem muitas coisas aí que eu quero saber e você, como um especialista, vai me tirar aí algumas dúvidas. Mas a primeira pergunta é aquela pergunta básica: quem é o Mauro Bastos? Rapaz, Daniel, eu sou natural de Baturité, né, sou funcionário público, trabalho na Secretaria da Fazenda e sempre fui muito fanático por futebol. A minha família, todo mundo gosta muito de futebol, então, assim, já é uma coisa que a gente tem no sangue. E eu sempre fui torcedor de arquibancada, comecei a frequentar estádio lá nos anos 80, vi muita coisa do futebol. Só que lá em Baturité, quando eu ainda era criança, adolescente, eu sempre acompanhava meu pai, José Aires, mandar um abraço aqui para ele, um abraço, José Aires. Sempre acompanhava meu pai, que lá em Baturité, na liga de lá, ele era árbitro de futebol de salão, naquele tempo chamava futebol de salão, e futebol de poeira, que era o futebol de campo. Né? E Poeirão. isso aí ficou quando eu era criança, adolescente. Aí, nos meus 15 anos, vim estudar em Fortaleza, lá por volta de 1986. E aí foi quando eu comecei a frequentar mais estádio mesmo, porque quando em Baturité, para vir para Fortaleza, muito difícil acompanhar jogo. Esqueci totalmente de arbitragem. Meu negócio era estudar, depois fui trabalhar e acompanhando o Ceará. Aí, não sei porquê, em 1998, eu vendo o jornal, apareceu um edital da federação convocando as pessoas que se interessassem em fazer um curso de arbitragem. E eu fui, mas pela curiosidade de conhecer mais a regra do futebol e tal, e conviver com essa outra parte do futebol que eu gostava muito de futebol. Só que durante o curso eu fui me interessando, achei muito. A gente tinha aulas de grandes árbitros que nós tivemos aqui no nosso futebol. A gente teve aulas e palestras de Leandro Serpa, de Dacildo Mourão, de Marcos Brasil, de Joaquim Gregório, assim, de grandes expoentes da arbitragem, tanto em nível local como em nível nacional, né? E assim, foi um período muito bom. Eu peguei gosto pelo negócio e começamos ali a participar dos campeonatos juvenis, o campeonato sub-20, sub-15, aquela coisa. Chegamos na segunda divisão, até que em 2004 eu fiz a minha estreia em jogos da primeira divisão. Naquele ano, a minha estreia foi num jogo lá em Juazeiro, Icasa e Limoeiro, que é o antigo Esporte Limoeiro, né? E o presidente da comissão era o Coronel Humberto Maia, que eu tenho grande admiração. Se estiver assistindo, um abraço, Coronel Humberto, que foi quem me deu assim a primeira oportunidade, né? E eu fui muito bem naquele campeonato, modéstia à parte, eu fui muito bem. Tanto fui que naquele mesmo campeonato eu cheguei a apitar Ceará e Fortaleza, o primeiro jogo da final do segundo turno. Se as pessoas se lembram, o primeiro jogo que eu apitei terminou empatado em 1-1,
E o segundo jogo, no domingo seguinte, o Fortaleza joga no sábado à noite. No sábado à noite, o Fortaleza jogava pelo empate para ser campeão cearense de 2004, porque ele já havia ganho o primeiro turno. E o jogo terminou 1-0 para o Ceará, um golaço do Zezinho, que saiu driblando zagueiro, goleiro, deixou todo mundo no chão e fez o golaço. E o Ceará foi campeão do segundo turno. E o fato curioso, Daniel, naquele mesmo dia, no Castelão ainda, sábado à noite, foi feito o sorteio para a arbitragem do jogo da primeira partida da final do campeonato. Porque isso aqui é polêmico. Já estava acordado entre os clubes e a federação que o campeonato seria decidido nos jogos na segunda e na quarta. Porque no final de semana seguinte, os times estreavam no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza na Série B e o Ceará... Não, Fortaleza na Série A? Não, Série B. Série B. Ambos estreavam na Série B, no final de semana seguinte. Estava tudo acordado. Sorteio feito no sábado à noite, saiu meu nome para apitar a primeira partida da final do campeonato de 2004, que nunca aconteceu. Porque no domingo, o saudoso, que Deus o tenha, Fares Lopes, abriu a federação e suspendeu o campeonato. E daí, toda a história ficou para a história, foi para os tribunais, e o Fortaleza terminou sendo declarado campeão. Eu não entro nessa seara aí da parte do tribunal. O que tenho comigo é a lamentação de não ter apitado um jogo de final de campeonato em 2004, que eu estava escalado. Aí, seguindo, né, Daniel? Vou falando aqui. Vai falando. Aí, em 2005, também apitei muito bem, entrei no quadro tinha entrado no quadro da CBF no final do segundo semestre de 2004. Em 2005, apitei muito aqui Campeonato Cearense, apitei mais 2 clássicos reis, Ceará e Fortaleza. Apitei jogo em Recife, Série B e tudo. Eis que quando chega em setembro, tivemos um imbróglio lá, eu e mais 2 árbitros, amigos meus, o Renan Mubarak. Se estiver assistindo aí, Renan, um abraço. E o Avelar Rodrigues. O Avelar Rodrigues ainda hoje está pelejando aí na arbitragem. Nós tivemos um problema com o presidente da comissão na época. Eu não vou citar o nome porque esse nome eu não gosto nem de falar. Aí tivemos um imbróglio lá, questão de ser vetado, entendeu? No campeonato da segunda divisão daqui, veja só. Guarani de Sobral, naquela época de Luizinho Torquato e tal. Eu sei que, para resumir a história, nós pedimos licença, porque a gente achava um absurdo que a comissão fosse conivente com essa tal dessa história de dirigente vetar árbitro, né? E como a gente ficou sabendo da própria voz do presidente da comissão de que com ele jogos do Guarani a gente não apitaria porque estávamos vetados, e ninguém sabia por quê. Eu não vou entrar em detalhes do porquê, não, porque aí compromete muito, né? Eu sei que nós 3 éramos, vamos dizer assim, os expoentes da arbitragem, da renovação da arbitragem daqui. Mas aí não era bom que a gente apitasse os jogos do Guarani. Aí vocês tirem suas conclusões aí, como quiserem. Aí nós, por conta dessa licença, eu acabei me desgostando muito da arbitragem, não quis mais retornar. O Avelar Rodrigues voltou posteriormente, ainda hoje está aí sofrendo aí no quadro de árbitros. Renan voltou para o Rio Grande do Sul, a terra dele, entrou também agora, depois entrou na parte de futebol, de administrar futebol, hoje é diretor de futebol, já foi diretor de futebol de vários times, de Ipiranga, Figueirense, Manaus, vários times ali. E eu voltei para ser torcedor.
Em 2010, o querido Leandro Serpa assumiu a comissão. E aí ele e o Paulo Silva, que hoje é o presidente da comissão, assumiram a comissão e eles me convidaram para voltar. Eu voltei em janeiro de 2010, apitei alguns jogos, mas quando chegou na metade do ano, eu vi que eu não estava mais com aquela vontade. Eu realmente Perdeu o ímpeto, né? perdi o tesão mesmo, né? A vontade de ser árbitro de futebol e larguei definitivamente. Voltei para a arquibancada, virei torcedor. Mas antes de largar a arbitragem, em 2010, você vai lembrar, houve um amistoso Ceará e PSV da Holanda. Ali foi tudo despedida, né? Ali eu apitei aquele jogo, ninguém sabia, só eu que sabia que ali era a minha despedida. Depois do jogo eu comuniquei para os amigos lá no vestiário e tudo. Então, assim, eu guardo com uma boa recordação esse jogo, porque foi um jogo... Só não foi melhor porque o Ceará perdeu o campeonato uma semana antes e aí deu uma desanimada na torcida, né? Porque senão seria um evento assim muito impactante na época. Hoje é mais comum time estrangeiro vir jogar aqui, os times daqui estão chegando em competições internacionais, então, mas em 2010 era uma novidade muito grande. E foi bom. Assim, o período de arbitragem eu guardo com as coisas boas aqui com muito carinho, mas voltei para a arquibancada desde lá e lá estou cada vez mais fanático pelo meu Ceará. Eita! Mauro, mas assim, você sempre teve esse gosto pelo futebol, acompanhava seu pai, mas o Mauro Bastos também já batia uma bolinha? Rapaz, eu era muito bom não, eu joguei muita bola. Jogava teimoso, né? Joguei muito futebol, mas aquelas peladas mesmo que a gente, os racha que a gente faz, aí nunca joguei mais do que isso não, porque minha bola não permitia não. Aí eu era bom mesmo no apito. No apito, modéstia à parte, eu era muito bom. Se eu tivesse ficado mais tempo, teria tido mais destaque. Minha carreira foi relativamente curta. Mas mesmo assim, ainda apitei 3 clássicos rei para não dizerem que eu... torcedor do Ceará apitando. O Ceará nunca ganhou do Fortaleza um clássico rei quando eu apitei. É uma coisa que eu vou levar para o meu túmulo. Não ter apitado a vitória do Ceará contra o Fortaleza, mas é isso, faz parte do futebol. Quando a gente está lá na arbitragem, e isso hoje me deu assim uma visão diferente. Eu vejo as pessoas às vezes muito críticas com a arbitragem, eu consigo ter uma visão um pouco diferente porque eu já estive lá. Assim, todo árbitro tem seu time de coração, porque o cara que vai ser árbitro, ele gosta de futebol. E o cara que gosta de futebol, desde criança, ele tem um time. Mas quando a gente está lá, a gente esquece... Isso é uma equação perfeita, né? Matemática perfeita. Esquece totalmente, porque a gente está ali defendendo a gente mesmo. A gente está zelando pelo nosso nome, por nós mesmos. Então, eu não acredito que um árbitro... o árbitro é porque torce tal time, torce... Não, isso aí não influencia em nada, na minha opinião. É verdade. Eu mesmo, Mauro, eu sou comentarista. E quando eu tenho o meu time de coração, mas na hora de comentar, meu amigo, a gente tem que falar o que está acontecendo no jogo. Ninguém pode desqualificar um time em detrimento do outro, né? Isso não existe. Profissionalismo aí é tudo e você falou muito bem. Então, Mauro, só para a gente terminar, o Silvio, essa parte aqui da arbitragem, só para a gente ficar aqui, só colocar aqui uma foto de um... Aí foi o meu segundo clássico Ceará e Fortaleza. Essa foto é de 2005. Estou aqui com
do Ceará aqui é o André Turato, né? O capitão. André Turato. E o do Fortaleza é o Goiano. É o Goiano. Eita, rapaz. Aí, meus companheiros aqui, a minha direita, esse mais baixinho aqui é o Monteiro, Monteiro da Silva. E esse outro meu colega aqui à esquerda nos deixou ano passado, o João Lucas, num infarto fulminante, lamentável. Mas aí tá aí. E esse aí do meio sou eu, Olha aí. alguns muitos anos e muitos quilos a menos. Rapaz, não me fala em quilos a menos, porque eu já tive um bocado a menos, viu, também? É, você tá bem, rapaz, você tá em forma. Mauro, mas assim, como você disse, né? Não era bom de bola, jogar de teimoso. Aí sempre gostou de arbitragem, né? Sempre teve essa verve para arbitragem, né? É assim, tive o exemplo em casa, né, com meu pai, e eu não sabia que eu tinha essa veia até começar o curso lá em 1998. Então foi muito bom, um curso, a época muito boa. Quando eu comecei o curso, eu não imaginava que eu fosse chegar a apitar uma partida profissional, e depois que eu comecei, eu vi que eu gostava daquilo, e o meu sonho era apitar um clássico rei. Meu sonho, assim, rapaz, se eu apitar um clássico rei, Estou eu realizado. estou realizado como árbitro. E terminou que eu apitei 3 clássicos rei, né? Bom. É uma coisa assim, Mauro, não é muito fácil, e para a porque... CBF? Como era essa Rapaz, isso transição da FCF para a CBF? É mais é... complicado? Aí nós vamos entrar num ponto agora que eu considero das maiores falhas da CBF, e por isso que a gente vê tanto árbitro ruim trabalhando nos jogos do Campeonato Brasileiro. Como é o critério? Não tem critério. O critério é a comissão de árbitros do Estado. Vamos ficar aqui no nosso. A comissão de árbitros do Estado do Ceará recebe da CBF, ó, Ceará, você vai ter aí 15 vagas, 6 árbitros e 9 assistentes. Aí a FCF diz, pois está aqui, os nomes são esses aqui. Fulano, Beltrano, Cicrano. Se você não tiver assim uma boa relação com a comissão, você jamais vai ser indicado para a CBF. Se você não tiver qualidade, é que não vai mesmo. Mas se você não tiver qualidade e não for da turma, você não vai para lugar nenhum. Aí esqueça, graças a Deus, eu fui pela minha qualidade, porque a imprensa quase que exigiu, porque saíam algumas matérias e eu era muito elogiado, então a comissão ficou quase que obrigada a mandar meu nome. Mas a gente vê muitos nomes que chegam na CBF, eu uso o exemplo do Ceará porque eu convivi aqui, mas imagino que isso é no Brasil todo. Então, os nomes que vão para a CBF nem sempre são os melhores. E ainda tem mais um agravante. O fato de você ir para o quadro da CBF não quer dizer que a CBF vá utilizar o melhor daquele estado. Por quê? Pelo mesmo motivo da indicação. A CBF não tem como saber qual é o melhor árbitro lá do Piauí, lá do Mato Grosso, lá do Paraná, o melhor árbitro lá do Amapá. Ela não sabe, porque ela não tem... Onde pesa a indicação, né? Aí ela pergunta, ei, Ceará, Federação Cearense, quem é que está na frente aí? Fulano de tal. Eu sofri isso na pele. Eu apitava aqui, Ceará e Fortaleza, e árbitros que não tinham condição de apitar Ceará e Fortaleza aqui, apitavam lá jogos da Série B e Série C, né? E eu não. O peso do QI, né? Nesses 2 anos que eu fiquei, 2004 e 2005, que eu despontei como um dos melhores árbitros, modéstia à parte aqui da Federação Cearense, eu só apitei um jogo de Série B. Um jogo.
em 2000, aliás, 2 jogos, um em 2004 e um em 2005. E, no entanto, aqui no estado eu era o árbitro cotado para apitar Ceará e Fortaleza. Aí outros árbitros que não tinham capacidade naquela época de apitar Ceará e Fortaleza, quando chegava a escala da CBF, estava lá apitando. Então, assim, isso aí foi uma das coisas que me desanimou muito. Aí, quando eu tive várias gotas d'água foram enchendo o copo, culminou com essa de 2005, setembro de 2005, dessa questão do Guarani de Sobral e Federação, Comissão de Arbitragem e tudo. Aí eu pedi licença e me desanimei. Abandonei. Mas, assim, foi bom enquanto durou. Eu guardo poucas mágoas, guardo muito mais boas recordações, muitos amigos que eu deixei por lá, muita gente boa. A turma da arbitragem é um pessoal assim extremamente dedicado, é um pessoal que tem muito interesse por fazer a coisa certa. Eu tenho assim, maior respeito pelo pessoal da arbitragem daqui, porque eu sei como é duro. E agora, nossos árbitros aqui, agora não, há uns 10 anos, eles pagam um preço muito alto vamos dizer assim, por essa gestão da CBF. A gente não vê o árbitro daqui trabalhando, você não vê. Aí trabalha um joguinho ou outro da Série B, aí fica ali pela Série C. Quando chega um jogo da Série A, assim, uma coisa extraordinária, um árbitro daqui na Série A. Geralmente é um assistente, né? O que nós temos é um assistente FIFA, né, que é muito bom. Meu Deus, me deu um branco agora. O Nailton, rapaz. O Nailton Oliveira. Nailton, agora eu ainda, depois que eu larguei, ainda me chamaram lá, eu participei ainda de algumas palestras em curso, participei ainda como observador da arbitragem em alguma época, e eu peguei o início do Nailton quando ele ainda era, vamos dizer assim, aluno e entrando naquele estágio, e me chamou muita atenção logo no começo. Eu até perguntei ao antigo e velho Nogueira da Silva, assistente, que eu digo, rapaz, esse Nailton, ele disse, esse aí tem futuro. E realmente teve, chegou na FIFA com merecimento, é um excelente árbitro. Mas é muito pouco para uma federação que já teve árbitro da FIFA, como o Darcílio Mourão, já teve Marcos Brasil, Leandro Serpa, Joaquim Gregório, apitando jogos de Campeonato Brasileiro. Lembro demais Joaquim Gregório apitando semifinal de Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Internacional lá no Pacaembu. Quer dizer, a arbitragem daqui já teve seu período de ouro e, infelizmente, hoje está abandonada. É complicado. Abandonada, concluir, abandonada pela CBF. Sim. A federação ainda faz o trabalho muito bom aqui, mas abandonada pela CBF. É verdade. Você falou no Paulo Silvio, né? Conversei com ele há poucos dias, e ele está fazendo, inclusive, uma capacitação, um curso que é justamente para ele ser analista de desempenho lá, né, pela CBF. Certo. E ele está participando desse processo. Ele já está qualificado e está fazendo esse trabalho pela CBF. Falou comigo esses dias. Paulo Silva é muito bom, muito competente. É meu contemporâneo. Na época que eu comecei, ele também já estava por lá. Fazia 1 ou 2 anos que ele já estava. Assim, ele era mais assistente do que árbitro. E ele, nessa parte da comissão, ele tem feito um ótimo trabalho. Pena que não passa daqui, né? Dona CBF abandona. É verdade. Agora, Mauro, falando aqui do futebol. Bora! Antes e para o futebol agora, ainda em relação à arbitragem, né? A gente vê aí o advento, né? Do árbitro de vídeo, nosso querido, amado, idolatrado VAR. E o VAR chegou para dirimir os erros e, de repente, tem causado aí mais polêmicas do que quando não existia a tecnologia, né? Aí, o que é que a gente vê?
Por exemplo, por que é que isso acontece? Porque, assim, a gente sabe que a regra do futebol, tá lá, o futebol tem sua regra. Já que é uma regra, já que a regra está ali escrita, com todos os pontos e vírgulas, por que é que ainda existe tanta subjetividade na interpretação, que às vezes o VAR discorda do ato de campo e induz em determinadas oportunidades, ou muitas oportunidades, podemos dizer assim, induz o árbitro ao erro. Como é que você está vendo isso? Rapaz, isso aí é uma coisa que no Brasil não se resolve. Não se resolve por várias questões. Desde aquela que eu falei no começo, que na CBF não chegam os melhores árbitros de cada estado, até a questão da falta de personalidade. Nós temos muitos árbitros que não têm personalidade. Ele conhece a regra, ele sabe o que é que tem que fazer, ele acompanha o jogo, ele corre, tem bom preparo físico, mas as suas decisões, elas são carregadas assim, vou usar uma palavra bem comum, elas são carregadas de medo. Nós temos muito árbitro que apita com medo. Tem medo de desapontar o VAR? Medo da camisa, medo da torcida, medo da comissão de arbitragem. E aí o que acontece? Quando ele está no VAR, ele é a mesma coisa. Ele não tem a mesma personalidade. Ele não tem. O árbitro, como você vê, é muito comum a gente ver um árbitro apitar um jogo e num jogo ele marca um determinado lance e no outro jogo ele não marca. É um lance igual, quase parecido, é quase o mesmo lance, uma mão, uma falta. Num jogo ele marca, no outro jogo ele não marca. Porque nós temos um quadro de árbitro que não tem personalidade. Nossos árbitros aqui no Brasil, eles são fracos na questão de se impor. De convicção. Mesmo. Na questão de se impor, rapaz, eu vou apitar jogo aqui, eu vou fazer isso, eu vou expulsar quem tiver que expulsar, vou marcar o pênalti, não vou marcar, para mim. Mas o árbitro no Brasil, ele apita com medo das consequências. Um árbitro que apita com medo das consequências, ele não vai tomar as melhores decisões. O VAR no Brasil é ridículo. Ridículo o VAR no Brasil, da forma como eles atuam. O VAR ele foi criado para dirimir dúvidas absurdas, assim. Não é nem dirimir dúvidas, é assim. É um lance, todo mundo viu que foi isso que aconteceu, mas o árbitro em campo não marcou. Então, o VAR vai lá e chama. Aqui no Brasil, o VAR é um revisor. O VAR é uma segunda instância, é uma segunda arbitragem. É o árbitro do árbitro, né? O árbitro marca um pênalti, o VAR vai analisar se marcou certo. O VAR não é para isso. O VAR não é para isso. O VAR é para dizer assim, rapaz, esse pênalti aí foi muito escandaloso. Vamos supor aqui um lance. Até esses dias passou aqui, por conta do Ceará ter sido prejudicado lá pelo Goiás, aí o pessoal relembrou um lance de 2009, que o jogador do Paraná fez um gol com a mão. Ali foi um saque, né, cara? Foi ridículo. Vamos supor, aquele lance ali é um lance típico do VAR. Chama o juiz, rapaz, pelo amor de Deus, o homem fez o gol com a mão, venha ver aqui. Aí ele vai lá ver. Não é um lance como, por exemplo, o cara marca um pênalti, aí o VAR olha para uma câmera, olha para outra, olha para uma câmera, aí o VAR acha, na interpretação dele, que não foi pênalti, mas o toque não foi assim, não foi pênalti, chama o árbitro. Aí o árbitro, como eu falei, não tem personalidade. Quando o VAR chama, ele vai a cabeça dele, tá, marquei errado. Eita, rapaz, não foi pênalti, marquei errado. Aí ele chega lá, já achando que marcou errado. Se o VAR chamou, porque o VAR viu que ele marcou errado, ele vai e desmarca. É assim que funciona. Aí induz ao erro total, né? Não, ele induz.
Não marcou, aí o VAR chamou, ó, teve um pênalti aí, ó. Olha aí como foi pênalti. Aí o VAR, rapaz, você tá me chamando é porque foi pênalti, eu não marquei. Errei. Vou marcar esse pênalti. Aí vai e marca, porque são árbitros. Você pode assistir 10 partidas de futebol com a participação do VAR, que você talvez não encontre nenhuma decisão do árbitro diferente da decisão do VAR. Pode assistir. É difícil. Quando você encontrar, você me avisa, porque eu ainda não vi. No Brasil, o árbitro que for ao VAR, ele vai marcar o que o VAR chamou para ele ver. Ou para marcar pênalti, ou para desmarcar o pênalti. Ou para expulsar, ou para tirar o cartão vermelho. O que chamar, ele vai fazer. E a gente em casa fica, mas rapaz, esse lance aí não é para cartão vermelho, não. Aí o VAR chama, ele expulsa. Aí a gente em casa, rapaz, isso aí foi pênalti, ele não marcou pênalti. Aí o VAR chama para ele desmarcar o pênalti. É assim, rapaz, o VAR no Brasil é uma vergonha a forma como ele é utilizado. É uma vergonha. O que falta, Mauro? O que falta... por exemplo, profissionalização, capacitação ou realmente personalidade? Não. O que falta é qualidade do árbitro. Da mesma forma que o jogador precisa ter qualidade, o árbitro também precisa. O jogador de futebol, ele sabe como é que chuta para a bola fazer uma curva assim, para a bola fazer uma curva assim, como é que ele faz um lançamento, como é que ele domina. Só que às vezes ele não consegue. Ele sabe, mas não consegue. Ele não tem qualidade. A mesma coisa é o árbitro. Ele sabe quando é falta, qual é a regra 12, a regra 11, a regra tal, a regra Y. Ele sabe. Mas ele não tem a capacidade de interpretar da forma certa, de agir. Ele não tem personalidade para se impor. Se o jogo ficar pegado, ele não consegue se impor. Ele não tem coragem de expulsar um jogador por causa da camisa. Ele não tem coragem de marcar um pênalti porque ele está no estádio do time da casa. Então, ele não tem a capacidade, ele não tem a qualidade. Aí eu vejo muita gente dizer assim, mas eu vejo demais. Tem que profissionalizar, por isso que é desse jeito. Não adianta profissionalizar. No Brasil, não adianta. Não adianta. Aí eu volto lá para minha primeira fala. Por que não irão os melhores árbitros ser desse quadro profissional? Quem vai indicar? Quem vai escolher? Quem vai ser o gerente desse pessoal aí? Quem vai gerir essa empresa dos árbitros? Quem é que vai ser o dono dessa empresa? Quem é que vai ser o gestor dessa empresa? Quem é que vai escolher qual árbitro vai ser profissional ou não vai? Aí não adianta, porque não vai ser você pegar a arbitragem que tem hoje, a estrutura que tem hoje, e vai dizer, fulano, vamos supor alguns árbitros aqui mais conhecidos, o Daron, Klaus, vocês vão ser profissionais. Pronto. Só isso. O que é que vai mudar? O que que vai mudar, em vez dele receber uma cota por jogo, ele passar a receber um salário mensal? O que vai mudar na qualidade dessa arbitragem? Não muda. Para mudar a arbitragem no Brasil, precisava se fazer um trabalho de base, desde a formação do árbitro. Aí você escolheu os melhores, realmente os melhores. Mas no Brasil isso não é possível, porque tem amizades, tem favores, tem coisas mais obscuras, e não vai. Não adianta. Eu vejo muita gente, mas demais. Profissionalização. Eu fico só balançando na cabeça. Não resolve. Não adianta. Se fizesse um trabalho desde a base, daqui a uns 10, 15 anos, a gente podia ter uma arbitragem top de nível muito bom aqui no Brasil. Mas não vai. As nossas renovações de árbitro é assim. Parece um árbitro. Eu não gosto de dizer nomes, não. Tem um árbitro que apita pela Federação Carioca, pelo amor de Deus, cara. Se ele fosse da Federação, com todo respeito, de Roraima, ele nem chegava na CBF. Aí ele porque é da Federação Carioca, ele apita Série A. Grandes jogos. É assim que funciona. É assim. Aí o pessoal acha que, não, vamos profissionalizar porque vai resolver. Não vai.
Ninguém vai aprender a apitar porque está recebendo salário. Não adianta. Ah, mas aí ele vai ter mais condições para se preparar, para treinar, ele vai se dedicar só à arbitragem. Não adianta, porque é a qualidade. Se você pegar um jogador ruim, ele faz isso a vida toda, ele se dedica ao futebol, ele treina, ele faz todo dia treino, ele faz tudo, mas ele é ruim. Não adianta. Não adianta. Aí a arbitragem é do mesmo jeito. É do mesmo jeito. Aí, eu sou totalmente diferente. Eu não sei se é porque eu sofri muito aqui essa questão de você ver que você tem capacidade e outro que não tem passa na sua frente. Aí eu imagino que é assim em todas as federações e até na CBF, entendeu? Não vai. Não essa força do QI é complicada, né, cara? Isso é uma cultura que deprecia realmente quem é melhor. Mas, Mauro, então assim, não vou dizer mais fácil, né? Porque assim, a gente sem a tecnologia e a televisão não podia interferir, né? Você tinha ali uma fração de segundo para definir o lance. Agora né? Sim, Daniel. E com essa tecnologia hoje, Daniel, o VAR é uma ferramenta ótima. É uma ferramenta ótima, o VAR. Mas tem que saber usar. O VAR não pode ser uma segunda arbitragem, como é no Brasil. Quem está no VAR hoje no futebol brasileiro, o árbitro que está no VAR, ele acha, e isso com o agravante de que a CBF é culpada disso. A comissão de arbitragem da CBF é culpada disso porque meio que chancela, né? Ela instrui a ser dessa forma. Ela não muda, ela instrui a ser dessa forma. Então, o árbitro que está no VAR, ele acha, sim, ele trabalha como um revisor do jogo. Ele é uma segunda arbitragem. Ele não procura atuar no erro grave. Ele analisa, ele passa 90 minutos analisando a arbitragem de campo. Se acertou, se errou, se não marcou pênalti, se não deu cartão vermelho, se é para isso, se é para aquilo. Ele passa o jogo analisando a arbitragem. Há uma mudança prevista agora pela FIFA, está fazendo o teste, que é uma mudança que eu acho que pelo menos diminui mais esse problema, que é a questão do desafio. Sim. Como tem no vôlei, no tênis, em alguns esportes, quando há uma dúvida, o treinador do time, ele desafia, ele diz, por exemplo, no vôlei, essa bola bateu no bloqueio. Aí o árbitro o árbitro olha no vídeo, realmente houve bloqueio? Não houve. Se houve o bloqueio, o treinador estava certo, continua lá com seus 2 desafios. Se estava errado, perde um desafio, só fica com um. Então, trazendo para o futebol, isso seria, assim, muito bom, porque ficaria na mão do time pedir ou não a revisão. Então, não é o árbitro, assim, não é uma coisa de ofício. Houve a marcação, o VAR vai analisar. Não. O VAR fica ali aguardando. Não tem nenhum árbitro lá no vídeo, tem só um operador. E o treinador desafia. O que foi? Esse lance aqui, eu digo que foi pênalti. Desse lance aí foi pênalti. Pois eu vou olhar. O árbitro vai lá no vídeo, o operador do vídeo mostra as imagens e o árbitro decide se foi ou não. Não tem uma pessoa olhando e dizendo, ei, tu errou aqui foi pênalti. Volta aqui, vem ver aqui. Não tem uma pessoa o tempo todo analisando a arbitragem. É complicado. Se o VAR é muito bom, uma ferramenta muito boa, por outro lado, aqueles árbitros que já não tinham muita personalidade, eles acabou de vez. Porque traduzindo para o bom cearense, frouxo, né? Frouxo. O que tem de árbitro que não marca pênalti, pode olhar, Daniel. Eu não tenho um número, mas eu acredito que a maioria dos pênaltis no Brasil são marcados pelo VAR. Porque o árbitro não tem mais coragem de marcar o pênalti. Porque ele sabe que tem o VAR. Ele diz, não vou marcar, não. Se for pênalti, o VAR vai me chamar, eu vou lá e marco.
Então eu não vou marcar esse pênalti aqui, não. Os árbitros já eram frouxos, ficaram piores. Então, aí, nessa questão, o que era de árbitro ruim ficou pior. Rapaz, e a tendência é piorar, viu? Se não tomarem uma providência muito séria. Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar agora. Vamos falar agora do Mauro, pesquisador, rapaz. Rapaz, Você isso faz aí é um uma trabalho coisa. muito legal, né? Voltado aí ao Ceará. Conta aí pra gente. Isso é uma coisa nova, Daniel. Inclusive, eu entrei com o nome aqui, ó. Mauro Bastos, 1971. É o meu perfil lá no Twitter. Quem quiser aí acompanhar, me seguir lá, eu estou sempre fazendo publicações e eu uso o nome do meu perfil lá, História e Dados, né, do Ceará, porque eu gosto muito da história do Ceará. Como foi que começou isso? Começou ao acaso também. E não é uma coisa longa, foi recente, foi na época da pandemia. A pandemia a gente não tinha, ficamos isolados, não tinha futebol, não tinha nada. E para me distrair, a gente ficava assistindo vídeos de futebol. Eu me lembro que as emissoras na época, aqueles canais fechados, ficaram reprisando muito jogo antigo, e Copa do Mundo, e futebol brasileiro, e jogos antigos. A programação não tinha nada ao vivo, estava tudo parado. E eu fui me interessando assistindo vídeos antigos, e fui me interessando assim por ver coisas do Ceará, e fui pesquisando. E aí me deu assim vontade de saber, rapaz, quantos jogos o Ceará já fez na história, com quem o Ceará mais jogou, qual jogador. Aí tem algumas publicações do Ceará, e aí eu adquiri alguns livros, eu tenho aqui aqui, uma estante aqui. Sim. Tem um acervo aí, né? Alguns livros aqui de Ceará, e aí eu fui me interessando e fui melhorando, e eu tinha um perfil particular no Twitter, meu mesmo, eu usava muito pouco. Eu digo, rapaz, eu vou começar a fazer algumas publicações aqui. E fui pegando gosto, né? Assim, comecei a visitar arquivo da Biblioteca Estadual, e fui fazendo meus arquivos, e fui conhecendo pessoas que trabalham com isso. Eu fiz amizade com o David Barbosa, que é um dos melhores historiadores do Fortaleza Esporte Clube, né? E também do futebol cearense. Daniel Barbosa é top. E aí, assim, aí eu comecei a fazer pesquisas em números. Eu gosto muito, eu trabalho com números, né? Eu gosto, tenho muita facilidade com números. Então, comecei a fazer análises das campanhas, como foi antes, como é que está agora, e projeções, e não sei o quê. Então, assim, o meu Twitter tem esses dois aspectos. Tem a parte atual de classificações, projeções, análises, e tem a parte histórica, que eu gosto demais dessa parte histórica. Então, cada vez eu gosto mais. Então, assim, é uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer, e comecei a tomar gosto, e tá aí, as pessoas me procuram para saber informações, e assim, eu faço análises atuais, eu faço pesquisas antigas, inclusive eu fiz uma pesquisa histórica do Campeonato Norte-Nordeste de 1969. Eu, com esse negócio de historiador, conheci alguns historiadores de Pernambuco, e eles fizeram um trabalho assim, o Lucas Barcelo e o Everson fizeram um dossiê do Norte e Nordeste de 1968. E eles, na tese deles lá, aquele campeonato Norte-Nordeste era um equivalente ao torneio Roberto Gomes Pedrosa, que foi depois a CBF transformou em Campeonato Brasileiro. E aí eu fiz o do Ceará, modéstia à parte, eu fui lá, me aprofundei, fiz as pesquisas e fiz o meu. Mas tu foste em Pernambuco? Meu dossiê sobre isso. Inclusive, Daniel, quem entrar lá no meu Twitter
é o post fixado lá. O primeiro post é esse: Ceará, campeão brasileiro de 1969. Então, houve até uma articulação ano passado dos três times: Ceará, o Sport de 68, Ceará de 69 e o Fortaleza de 70. 70, é. Eles ganharam esse torneio Norte-Nordeste e é equivalente ao Roberto Gomes Pedrosa, o conhecido Robertão, que a CBF em 2011 transformou em Campeonato Brasileiro. E aí a gente trabalhou nisso. O Ceará usou uma parte do material, até numa entrevista, o diretor jurídico da época, ainda é, né, o Fred Bandeira, falando sobre esse assunto, ele citou meu nome como uma fonte de pesquisa. Assim, foi um trabalho que eu tive o maior prazer de fazer e estamos esperando. O assunto deu uma mornada. Depois, se você quiser, a gente pode fazer uma só sobre esse assunto, porque ele é... Com certeza. Não dá para a gente falar em 5 minutos. É uma coisa... Uma seara bem extensa, né? É uma coisa bem, bem impactante mesmo assim. E assim, os dossiês foram feitos, os times se reuniram com a Federação Cearense e a Federação Pernambucana, fizeram um documento e apresentaram na CBF. E a CBF ficou de analisar e eu não sei assim, em que pé está esse assunto. Mas é uma conquista para esses três clubes, sim, muito importante, porque seria um título de Campeonato Brasileiro, né? É. E é equivalente a... O que seria equivalente a uma Série A, é isso? Equivalente a uma Série A. Em 2011, a CBF transformou aqueles campeonatos que existiam antes de 1971, que era a Taça Brasil e o Robertão, que é o torneio Roberto Gomes Pedrosa, a CBF transformou esses dois campeonatos em equivalentes à Série A. Inclusive, houve um evento, entregou troféus para o Santos, para o Palmeiras, para o Fluminense, esses times que foram campeões nessa época. O Santos passou a ser o time com mais títulos, depois o Palmeiras ultrapassou agora com esses últimos títulos. O Palmeiras hoje diz que tem Deca campeão, Deca 11. Deca campeão, é. Porque ele conta os títulos que a CBF homologou da década de 60. E nós, aqui de Pernambuco, aqui do Ceará, eu trabalhei nesse dossiê, fiz o meu dossiê, o Ceará aproveitou alguma parte. Esse meu dossiê, o pessoal de Pernambuco, do Fortaleza, eu não vi, não tenho conhecimento, mas deve ter sido na mesma linha. Nós provamos que o torneio Norte-Nordeste era o mesmo peso do Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. E do torneio Centro-Sul, que eu só ouvi em 68. Mas por isso que eu disse, se você quiser fazer, a gente faz uma live sobre isso, uma gravação. Vamos fazer. Porque é assim, tem muito material para mostrar e é uma coisa assim que assim, não deixa dúvida de que realmente era um campeonato brasileiro. Se a CBF homologou a Taça Brasil e principalmente o Roberto Gomes Pedrosa, ela tinha que homologar também o Norte e Nordeste e o Centro-Sul, porque era o mesmo campeonato. É muito interessante essa história. Muito interessante. Pois é. Aí eu te pergunto, será que a CBF não vê o Norte, exatamente o Norte e Nordeste como um grande Nordestão? Ou uma Série B? Eu não sei, porque eles gostam muito de secundarizar a nossa região, né? Não tem como, Daniel. Não tem como, Daniel, porque tem um regulamento. Nós conseguimos o regulamento da época. Tem publicações de jornais dizendo como é que seria o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro seria... É porque é muito longa a história, não dá. Mas, assim, em 1968, a CBF começou a organizar o Robertão, porque o Robertão, até 67, quem organizava era a Federação Carioca e a Federação Paulista. Mas como teve muito sucesso, aí a CBF disse, não, agora quem vai organizar sou eu, e o regulamento vai ser... E tem um regulamento, tem ofício para federações dizendo o quê?
que o campeonato brasileiro, o campeão brasileiro do ano de 68, e assim se repetiu para 69, 70, o campeão brasileiro de 68 sairia dentre os campeões da Taça Brasil, do Roberto Gomes Pedrosa, do Norte e Nordeste e do Centro-Sul. Sairia desses 4. Inclusive, ela tem lá o regulamento dizendo: o campeão do Norte e Nordeste joga com o campeão do torneio Centro-Sul, o vencedor joga com o campeão do Roberto Gomes Pedrosa e o vencedor joga com o campeão da Taça Brasil. E aí a gente vai ter o campeão brasileiro. Mas esses jogos nunca aconteceram. Só uma fase foi disputada em 68, que foi entre Norte, Nordeste e Centro-Sul, que o Grêmio Maringá venceu o Sport. O Sport era campeão do Norte e Nordeste, o Grêmio Maringá, Centro-Sul, o Grêmio Maringá venceu. Aí o Grêmio Maringá iria jogar com o Santos. Mas esse jogo só houve o primeiro jogo e depois não teve mais. Então não houve disputa. Então, aí, por conveniência, eles resolveram dar os títulos, logicamente. Aí, exatamente. É exatamente esse o ponto. Aí a CBF chegou, aí assim, o campeonato tinha quatro grupos, vamos dizer assim, 4 grupos. Centro-Sul, Norte, Nordeste, Roberto Gomes Pedrosa e Taça Brasil. Aí a CBF chegou e disse assim: Roberto Gomes Pedrosa e Taça Brasil é campeonato brasileiro. Esses dois aqui ignoram, não é? Deixa para lá. Então ela usou pesos diferentes. E aí, por isso que tem essa desigualdade histórica, né? Nas cotas, tudo por tudo, né? Exatamente, claro. Você já imaginou? A própria entidade, que era para equilibrar a situação, promove uma segregação entre os clubes, né? Interessante. Desde 2011, quando ela homologou, se ela já tivesse dito ao Sport, campeão brasileiro, seria o segundo título nacional, já que eles ganharam a Copa do Brasil, né? O Fortaleza é campeão brasileiro, o Ceará é campeão brasileiro, os nossos escudos com uma estrela dourada, campeão brasileiro. É pesado demais. É pesado demais. Principalmente que cada vez está mais difícil de esses times conseguirem um título nacional. O Fortaleza está aí na disputa, mas não acredito que chegue, porque é muito pesado o jogo. Assim, a disputa é muito pesada, né? Muito pesada. Fora outros fatores que a gente já sabe, né, Mauro? É complicado. Mauro, mas hoje em dia, como é que você está vendo esse atual momento do nosso futebol, né? O Fortaleza está aí, o Ceará teve essa queda de produção, está aí ainda nessa peleja da Série B. Como é que você está vendo isso aí? Rapaz, o Ceará, eu vejo assim com muita preocupação, porque o problema do Ceará passa muito pela gestão desastrosa que nós tivemos principalmente de 2022 para cá. Por quê? Porque em 2021 o ex-presidente Robson de Castro conseguiu uma manobra estatutária e impôs um terceiro mandato para si mesmo. A partir dali, tudo começou a dar errado. O Ceará, em 2022, foi rebaixado. Aí o Robson de Castro renunciou, muito conivente, né? Muito conveniente, né? Faço um terceiro mandato. Foi rebaixado. Então eu vou sair. Por que quis o terceiro mandato, rapaz? Devia nem ter entrado em terceiro mandato. Mas tudo bem, a pressão foi grande, renunciou, mas não deixou de mandar. Colocou lá o João Paulo, que era o seu braço direito quando ele era presidente. O João Paulo era diretor financeiro. Aí, em 2023, o Ceará fez aquela campanha pífia lá na Série B, ridículo. E esse ano a gente está patinando. Patinando por quê? Porque falta o Ceará um pouco mais de qualidade. O Ceará não tem elencos, contratações, não tem um nível que o Ceará merece, precisa. Assim, tudo, muita questão de gestão.
Aí também dava um outro programa só para a gente falar de gestão do Ceará. Mauro, mas assim, eu converso muito, né, com o Dave, com outros amigos alvinegros, e a conclusão que se chega é sempre essa. Em 2022, por que que o Ceará foi rebaixado? Porque aquele elenco não era elenco para ser rebaixado. E outra, Não, todos os jogadores egressos dali, todos os que foram para a saíram Série A. para times de Série A, foi que, Isso. na tua opinião, foi que houve ali? Exatamente isso que eu falei. Gestão. A gestão do Ceará, desde o presidente, ex-presidente Robson de Castro e o João Paulo é a mesma linha, é uma gestão que não tem mentalidade vencedora. É uma gestão que ela é uma gestão acomodada. O Ceará subiu em 2017, assim, muito porque as coisas deram tudo certo, o time era razoavelmente bom, o trabalho do Chamusca, quando ele chegou, deu certo, o time embalou e subiu. Ótimo. Aí, em 2018, o Ceará começou, não foi rebaixado em 2018 por um milagre. Fizeram até um busto pro Lisca, porque foi um milagre. Era o segundo busto dele, né? Foi um segundo milagre. O Ceará já estava na 12ª rodada de 2018, o Ceará já estava rebaixado. O Ceará tinha 4 pontos, 5 pontos. Foi naquela disputa com o Cruzeiro, né? Não, aí foi em 2019, é onde eu vou Aí chegar. Aí foi em 19, 2018, né? com o milagre do Lisca, o Ceará não caiu. Aquilo serviu para o Ceará. Rapaz, vamos nos organizar e melhorar o time. Não, ficou conformado, ficamos na Série A, tá bom. Aí manteve a mesma linha de contratação, de pensamento. E aí, em 2019, o Ceará é até hoje o time que escapou de ser rebaixado com a menor pontuação na história da Série A de pontos corridos. O Ceará escapou com 39 pontos. 39 pontos. Jamais um time escapou com essa pontuação. Porque o Ceará fez um time fraco, uma gestão fraca, treinadores sem capacidade. E aí serviu para quê? Para nada. Em 2020, o Ceará conseguiu fazer uma Série A razoável. Em 2021, fez uma Série A realmente muito boa. Mas o que faltou em 2021? Em 2021, o Ceará tinha tudo para chegar numa Libertadores. Mas quando o Ceará atingiu a pontuação de não ser rebaixado, o Ceará acabou-se. Simplesmente não pontuou mais. 2020 e 2021 foi o mesmo filme. O Ceará, quando atingia a pontuação para não ser rebaixado, o time não pontuava mais. Jogos fraquíssimos, cansativos. Time, assim, por quê? Mentalidade da gestão. Essa mesma mentalidade foi ainda até 2022. Olha como era a gestão do Robson de Castro, que é a mesma mentalidade do João Paulo. Em 2022, o Ceará trouxe o Dorival Júnior, que hoje é treinador da seleção. Dorival Júnior. Foi uma surpresa para todo mundo. O Ceará só trouxe o Dorival porque o Dorival estava praticamente aposentado. Fazia 2 anos que não trabalhava em nenhum clube. E aí o Ceará foi lá e trouxe o Dorival. Inclusive, o Dorival devia ser grato eternamente ao Ceará. Porque se não fosse o Ceará, ele tinha ficado ali na aposentadoria e ninguém nem lembrava dele. E ele veio sob muitas dúvidas, né? Ele é um bom treinador, veio para o Ceará e o Ceará estava muito bem. Aí o Flamengo, não, vamos levar o Dorival. Claro, quem é que vai dizer não, Flamengo? Foi. Aí é onde eu chego. Cadê a mentalidade vencedora? Cadê a gestão do Ceará? Quando o Dorival saiu, quem o Ceará trouxe para o lugar do Dorival? Você tem aqui Dorival Júnior, treinador. Aí ele sai. Você tem que pegar alguém do mesmo nível ou parecido. Quem o Ceará trouxe? Marquinhos Santos. Com todo respeito profissional. Mas não é. Onde está Marquinhos Santos hoje? Pergunta.
Ninguém sabe. Marquinhos Santos não é treinador para um Ceará numa Série A. Aí deu. Ele estava no América de Natal, se eu não me engano. Pronto. Ele é um treinador de séries. O top dele é Série B. E olha lá. Não quero desrespeitar o profissional, mas é assim. Aí não deu certo, claro. Sai o Marquinhos Santos. Aí quem o Ceará traz para o lugar de Marquinhos Santos? Isso, o time já começando a entrar numa situação delicada. Ainda não estava brigando pelo rebaixamento, não. Estava ali perto, mas já era uma situação delicada. Aí o Ceará vai, depois de 3 semanas sem treinador, esperando, traz Lúcio Gonzalez, que era um auxiliar do Atlético Paranaense, que fazia menos de um ano, tinha parado de jogar. Foi um ótimo jogador, mas ninguém sabia nem quem era Lúcio Gonzalez como treinador. O que aconteceu? Não deu certo, claro. Aí o Ceará já afundando para ser rebaixado, praticamente a diretoria lavou as mãos e disse: não, vamos ficar aqui com o Juca até terminar o campeonato. Juca Antonello, que era o assistente fixo do Ceará, vamos ficar com ele, e ficou. E o Ceará simplesmente largou a Série A, faltando 6 ou 7 jogos para terminar. Essa diretoria aí largou. E o Ceará foi rebaixado. Ah, mas é porque o elenco era rachado. Não, todo time de futebol tem problema com o elenco. Uns mais, outros menos. A forma como a diretoria gerencia esses problemas é que faz a diferença. A do Ceará é acomodada. Aí, em 2023, o time em crise financeira. Aí chegamos ao ápice do João Paulo demitir o Gustavo Mourinho. O Gustavo Mourinho é um grande treinador. Não, ele é um treinador razoável, mas ele estava fazendo um trabalho bom. Aí demite. Entre 2 finais, eu nunca vi isso na minha vida. E você ganha o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. O Ceará ganhou o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Uma semana depois, o João Paulo demitiu o treinador. Demitiu o treinador. E ganhamos a Copa do Nordeste assim, porque Deus quis, né? Porque foi para os pênaltis, aí nos pênaltis ficou tudo igual, a gente ganhou. Mas assim, as administrações desastrosas. Pois é. Porque, por exemplo, o Ceará teve, ano passado, foi a maior folha, maior orçamento da Série B. Em tese, era para subir com os pés nas costas, né? Isso. Exatamente. Mas o que foi contratações desastradas, por exemplo, comprar Guilherme Castilho por 9 milhões, já se viu isso, tinha comprado no ano de 2022, comprar Barleta por 6 milhões, jogadores que pouco agregaram, valores exorbitantes para um time que está em crise financeira. É assim, um time muito mal administrado, muito mal gerido. E não é difícil. Esse ano, o Ceará tem um time razoável para bom. Não é o melhor time da Série B, mas ele tem time para brigar pelo acesso. Mas eu fico sempre com receio na questão gerencial mesmo. Eu não sei como é que a diretoria atua sobre a parte do futebol. Eu não sei. Tem agora um diretor de futebol, o CEO, né? O CEO é do clube todo. A parte do futebol... Sim, que é o Drubsky, né? O Drubsky, né? Que é o gerente, é o executivo do futebol, mas tem o diretor, rapaz, que agora me deu um branco do nome dele. Que ele é um cara que tem... assim, capacidade, já mostrou e tudo, mas eu acho que a parte de futebol fica muito amarrada ao que a diretoria lhe oferece, né? E a Ceará... Assim, é o Haroldo Martins, não?
É o Haroldo. É o Haroldo, diretor de futebol. Eu acho que assim, é tipo, eles fazem o que dá, né? Claro que tem umas contratações que foram eles que decidiram contratar. Mas muitas vezes é porque o time não oferece, a diretoria não oferece condições mesmo financeiras ou como for, para melhorar. Aí não pode. É complicado, viu, Mauro? E agora que a gente está se encaminhando para os minutos finais, Isso. vou te fazer aqui uma pergunta. É mais fácil pesquisar ou apitar? Quer dizer, mais fácil não, menos complicado. Porque eu não me atreveria a nenhum, eu não me atrevo em nenhum dos dois. Né? Tem o meu irmão que é pesquisador, um grande pesquisador. Vejo você, admiro aí o Eugênio, entre tantas Eugênio. outras feras, né? Mas eu não me habilito. Rapaz, falar em Eugênio, eu não posso deixar passar. O Ceará é o único grande aqui do estado que ainda não publicou seu almanaque. O É Ferroviário verdade. já publicou, Fortaleza já publicou, Clássico Rei já tem um almanaque, eu tenho todos eles aqui, esses almanaques. Mas não tem o almanaque do Ceará, que eu sei que o Eugênio Tu tem o do Fortaleza aí? tem, Aí. tem o do Fortaleza e tem o do Ferroviário. Tem o do E tem Ferrão? o do Clássico Rei. Tenho vários almanaques. E o do Ceará está pronto com o Eugênio, mas o Ceará não se interessa em publicar. Não sei o que é que está havendo, o que Rapaz. é que há. O Ceará não se interessa. Mas, respondendo a sua pergunta, rapaz, são duas coisas difíceis, mas muito prazerosas. Ah, Assim, eu gostava muito de apitar futebol. O futebol ali dentro do campo, rapaz, não tinha coisa melhor apitar futebol. Assim, aquela emoção do jogo, a torcida, aquele ambiente de dentro do campo. Quando você sai do campo, a arbitragem não é tão boa. Não é tão boa. E a pesquisa eu faço porque é uma coisa que me dá muito prazer. Então, não dá trabalho, né? Não é difícil. É uma coisa prazerosa. É um jogo. Eu falei aqui do David, eu falo com ele, David, rapaz, esse jogo aqui ninguém sabe. Essa semana mesmo, esses dias agora, eu estou com ele, a gente querendo saber o resultado de um jogo de 89. Rapaz, esse jogo, ele pega um jornal, ele pesquisa, eu vou aqui atrás, a gente é um negócio que eu acho muito, muito bom, muito prazeroso. São duas coisas que, que são muito, muito boas de se fazer. com certeza, com certeza. Rapaz, porque eu sou metido a escritor, né? E é que eu Opa, digo, eu acho menos complicado, eu achei menos complicado ainda escrever 2 livros, viu? Do que pesquisar. Cara, eu não tenho. Para escrever livro eu não tenho capacidade, não, mas para pesquisar eu gosto. rapaz. Olha, Mauro, agora a gente está indo aqui para a reta final. Como eu digo, né? Um papo tão bom, passou tão rápido, rapaz. É, E eu digo assim, né? O tempo passa, o tempo voa, nem a poupança palmeirense existe mais, né? é, O negócio é sério. Agora, antes da gente ir aqui para as considerações, me conta aí uma resenha, cara, um fato engraçado da tua época de árbitro. rapaz, na arbitragem tem muita história. Eu gosto de contar uma do querido Vila Nova, Luiz Oh, Vieira Vila Nova, que foi um mestre para grande. todos nós que fomos árbitros de futebol. Ele foi um mestre. E o Vila Nova, algumas pessoas não sabem, ele era jogador de futebol. Ele foi campeão em 1966 como lateral esquerdo do América. O América foi campeão em 66. Ele era lateral esquerdo. Dizem que do pescoço para baixo era canela com ele. E depois ele começou a ser apto ali nos anos 70 para 80 e apitou até os 58 anos de idade. Então ele, assim, tem uma história muito engraçada dele, ele apitando um jogo do Ferroviário, e o Lúcio Sabiá era zagueiro, e o Lúcio Sabiá era um zagueiro que gostava muito de bater, chegar junto. E o Lúcio Sabiá estava pendurado com 2 cartões amarelos. E o jogo seguinte do Ferroviário era em Juazeiro. E antes do jogo ali no campo, o Lúcio Sabiá chegou e disse: Ô Vila, rapaz, maneira aí comigo, porque
domingo o jogo é lá em Juazeiro, eu tenho muito familiar lá, eu quero viajar para lá para ir pro jogo e tal. Aí eu virei, não, tranquilo, faça aí, seu jogo aí. Aí o jogo começou, tava uma bola, eu não sabe, pá, cacetada. Aí o Vila chegava, ó, a viagem para Juazeiro. Aí, mais algum tempo, o Lúcio, outra chibatada. Rapaz, uma viagem para Juazeiro. Aí na terceira, o Vila chegou para ele, você lá quer ir para Juazeiro? O Vila era assim. O Vila era uma figura. Sei lá, quer ir para campeão. Só foi gol. Era ótimo. Vila Nova era uma pessoa maravilhosa. Assim, um cara do bem mesmo. Ele foi um exemplo para todos nós. Tem uma. Eu também estava aproveitando essa aqui. Eu estava conversando com o Alves, né? Sim, volante. Grande Alves. E aí eu digo, Alves, conta aí uma resenha. Aí ele disse que estava jogando Ceará e Flamengo, né? Só que no Maracanã. Aí falta para o Flamengo na entrada da área. Lulinha formou a barreira. Toda a barreira de frente para a bola. E o Josué de costa. E o Lulinha fica olhando, aí chega e diz, pô, Josué, que diabo é isso aí, meu irmão? Olha para frente. Olha para frente. Assim tu não vai ver a bola. Eu disse, eu quero ver bola de nada, pô. Eu quero ver o gol do Zico. Olha aí, mano. Rapaz, Josué é uma resenha. Eu vou bem perder o gol do Zico, né? Eu quero ver o gol do Zico. Josué, Daniel, eu fiz um levantamento meu mesmo, assim, de jogadores mais emblemáticos e importantes do Ceará de cada década, né? De cada década, desde 1910 e 20 ali, 20, 30, cada década. E na década de 80, nos meus levantamentos lá nos critérios que eu coloquei lá, o jogador do Ceará da década de 80 foi o Josué. Olha aí, cara. Ele é o jogador assim, mais importante do Ceará nos anos 80. E passou craque naquele tempo, viu? É verdade. Passou muito craque. Mas é um cara, um personagem histórico, né, do nosso futebol, cara. Gente da melhor qualidade, cara. Um ser humano assim, a gente não tem como pessoalmente, mas eu ainda conhecerei, se Deus quiser. Se Deus quiser, cara. Olha, Mauro, agora vamos para as considerações finais. Aí eu digo, porque por mim, que se tivesse mais 2 horas de programa, a gente estava resenhando. Mas, Mauro, quero te agradecer demais, cara, tua disponibilidade, tua simplicidade, agradecer tua amizade e dizer que as portas do Sol na Resenha, e com certeza teremos outras, viu? Porque você deixou muitos bons temas aí no ar, tem muita matéria, muita coisa legal para a gente conversar ainda, mas, cara, só tenho a te agradecer, meu irmão. Eu que agradeço, Daniel, foi assim, muito bom, eu lhe conheci por intermédio do David, né, que é uma pessoa que eu tenho, assim, muita admiração. O David é um batalhador, rapaz, um cara fora de série, que não tem o reconhecimento que ele merece, né, do Fortaleza. Ele é um cara que ele até que tem o nome dele lá na sala lá da história do Fortaleza, mas não é nem 10% do que ele merece. Enfim, assim, eu agradeço demais, Daniel, assim, participar. Eu sempre gosto muito de falar. Foi a primeira vez que eu falei mais sobre arbitragem. Eu sempre falo só mais sobre o Ceará mesmo. Foi bom relembrar o tempo de árbitro. E, assim, foi muito bom, muito prazeroso falar sobre futebol. A gente esquece do tempo. E tá aí, você fica me devendo aí para a gente fazer mais sobre a história do Ceará, principalmente sobre esse título de 1969. Com certeza. A gente vai, em off, a gente vai combinar aí umas coisas, viu? Mas é isso. Depois dessa resenha sensacional, a gente vai ficando por aqui, prometendo voltar em breve. Não sintam saudade de mim. Don't cry for me, que logo, logo eu volto. E Mauro Bastos também vai fazer outras participações aqui, viu? Sinto saudade do Mauro, não, que ele vai estar aqui de novo. Então é isso aí, pessoal.
Valeu demais. Até a próxima. Tchau, tchau.